fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo 12, versículos 13 ao 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dizer-nos é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram uma moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos dando sabedoria para que nós possamos compreendê-las detalhadamente. Nós sabemos que em várias passagens, em vários evangelhos, na Escritura, os fariseus e os partidários de Herodes sempre armavam ciladas para Jesus para apanhá-lo, em surpresa, em alguma palavra errada. Mas Jesus, por ele ser o Deus encarnado, que ali se fazia presente no meio do povo, como luz para a salvação de todos, havia uma grande ignorância por parte dos governantes da época e muitas pessoas que eram partidários desses governantes, Herodes, um deles, por exemplo, que de alguma forma queria apanhar Jesus em contradição para condená-lo. Mas Jesus, com sua sabedoria, com a iluminação divina de seu Pai, conhecendo os pensamentos, tudo aquilo que se passava nos corações e nas mentes daquelas pessoas, ele responde categoricamente com uma resposta maravilhosa. Nós devemos observar um detalhe muito curioso em todas essas questões. Quando eles faziam perguntas a Jesus, para respondê-los, eu estou rindo, gente, porque é maravilhosa a palavra de Deus. Porque veja bem, quando eles iam apanhar Jesus com alguma palavra em contradição, era o contrário. Jesus é que os apanhava em contradição. Porque Jesus fala: olha, vocês me perguntaram tal coisa, mas eu quero saber tal coisa. Nessa questão hoje aqui, o que eles fizeram? Eles queriam saber se era lícito ou não pagar os impostos, porque se Jesus dissesse que não,
Jesus estaria contrariando uma lei que é dever de todo cidadão. Isso sempre houve, e existirá sempre pagar os impostos, porque a arrecadação de um estado, de uma nação, seja lá o que for, ela depende dos impostos para a sua sobrevivência, para que isso venha em benefício da própria população, dos contribuintes. E aqui Jesus, sabiamente, ora, me traz uma moeda. Levaram uma moeda para ele. Jesus pega a moeda, olha e diz assim, pergunta a eles, de quem é a descrição que está nesta moeda? Eles disseram, é de César. Jesus disse a eles, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Olha que maravilha, que resposta fantástica. Como diz, enquanto eles iam com o milho, Jesus já voltava com o fubá. Oh, meu Deus, que maravilha! É tão gostoso ouvir isso. Me fez lembrar também de uma outra passagem muito interessante, quando apanharam aquela mulher em adultério, levaram a Jesus também para pô-lo à prova, apanhar ele, como diz em alguma palavra contraditória. Apanhamos essa mulher em adultério e a lei de Moisés nos diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. O que dizes tu, Senhor? O que Jesus fez? Jesus perguntou a eles, olha, se alguém de vocês não tem pecado, atire a primeira pedra dessa mulher. O que aconteceu? Fizeram um exame de consciência e todos se conscientizaram que eram pecadores e ninguém teve coragem de atirar a pedra na mulher. E todos se retiraram, a começar pelos mais velhos. A palavra nos ensina isso. E eu estou infeliz da vida de ver e ouvir essas coisas maravilhosas que somente o nosso Senhor Jesus faz, que somente Ele nos ensina. Por quê? Porque Ele é o Deus onipotente. Amados irmãos, o excelente e maravilhoso dia, iluminado e abençoado por nosso Senhor Jesus Cristo para todos, e a bênção dele, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha